Nós mandamos esse trabalho para publicar no Brain Research. Acho que é no Brain Research, né, Lucila? Brain Research. Ficou lá o trabalho, tal, e voltou porretada. Eu não acreditava naquilo, tá certo? A dose que nós tínhamos usado era uma dose única, e aí nós tivemos que repetir o experimento todo, fazendo diferentes doses, etc. Comprovar tudo. Mas resolvemos, diante dos resultados de alguns pesquisadores internacionais, White e Marlesa, né, mostrando que existe uma interação entre eniocintase e hemoxigenase. A hemoxigenase, então, ela produz CO, monóxido de carbono, através do M, né, biliverdina, né, e ferro, e a hipótese é que o CO era capaz de inibir a eniocintase, então diminuindo então, a produção de NO, e aí é o efeito. E o que aconteceu? Nós fizemos esse experimento, mostrando então que quando você incubava o hipotálamo médio basal com ZNDBPG, um inibidor da hemoxigenase, o que acontecava com a citrulina? Olha aqui, aumentava, duas doses dele, aumentava a citrulina, aumentava tanto em condições basais como em condições hiperosmóticas. É a primeira vez que nós estamos vendo o efeito, então, em condições basais e em condições hiperosmóticas. Então, mostrando que o monóxido de carbono era capaz de realmente modular a secreção de NO, a atividade da eniocintase. E acompanhado a liberação de NO, de ANP no meio de incubação, em condições osmóticas, em condições hipertônicas, também diminuía, como também a DOT e a ANP. Então, esse dado nós mandamos para o revisor, ele recebeu o trabalho, nós saímos como chama? Experimental Biology numa sexta-feira, mandamos na sexta-feira, na segunda-feira a secretária disse que tinha recebido, na quinta-feira o reitor tinha aceito o trabalho. E nós mudamos o título do trabalho, mudamos a introdução do trabalho, mudamos o material e método de trabalho e apresentamos o resultado novo, que era só esse aqui. O camarada não teve dúvida. E para nós isso realmente foi muito bom, e trouxe um estímulo bom. Aí a interação de NO com eniocintase com hemoxigenase, a gente queria ter algum substrato anatômico para pudesse fazer, né? Aqui a imagem não está muito boa, mas eu tinha pedido, porque aqui realmente tem esse problema do foco. O azul praticamente não aparece, tá vendo? O azul não aparece, mas dá para a gente enxergar. Nós fizemos o apoio do professor, como chama, Javier Stern, e aí o Wagner foi fazer esse experimento com ele lá em Augusta, e aí mostrou que em condições basais, por exemplo, o animal norme hidratado, a expressão da hemoxigenase é baixa. No animal desidratado, olha aqui, olha, aumenta a expressão, está bonito esse resultado. A eniocintase é a mesma coisa aqui, tá certo? Está bonito também o efeito. Tá? O AVP aparentemente não altera e existe uma colocalização. No supraótico, está bem claro isso aqui, olha, condições basais, no animal norme hidratado, quando aumenta, faz a restrição hídrica, 48, aumenta a expressão também da eniocintase e tem aumento da colocalização. Isso aí para vasopressina, para ocitocina é a mesma coisa, né? Repete-se o mesmo dado. E nós temos aqui, então, aumento da expressão no paraventricular da hemoxigenase, da eniocintase e a colocalização no paraventricular, como está aqui no supraótico. Acho que está bem nítido esses dados aí. Bom, e com isso, então, esses dados foram recentemente publicados, parte deles, só da hemoxigenase, publicado no Journal Neuroendocrinology. Então, mostrando que nós estamos colocando na literatura uma interação que a gente não sabia explicar. O Macan mesmo várias vezes perguntou, José, e o significado fisiológico disso? Eu falei, professor, dentro da mesma célula do supraótico nós temos vasopressina, temos a ocitocina, tem eniocintase na mesma célula e tem a hemoxigenase. Então, aquilo é um ambiente onde deve estar tendo uma regulação que ele não sabe como está sendo feita, mas que existe esse efeito, está bem nítido aí.
Tá bem? Aqui o Vanberto, esse jovem aqui, ele está ficando meio grisalho, mas aqui ele está. E Vanberto também desenvolvendo uma linha de pesquisa lá com os seus alunos de pós-graduação, fez um experimento interessante que eu peguei emprestado, que isso aqui parece que está tudo bonito, né? E comparei com os dados do Wagner, aqui embaixo. Então, ele pegou aqui é PET clamp por célula isolada do supraótico, magno celular do supraótico, uma célula isolada. Ele, então, em condições de controle, mede a Fine Rate, quer dizer, a frequência de descarga. Quando coloca a hipertonicidade aqui, é hipertônica, acredite em mim, né? É hipertônica, e aí aumenta a frequência. Quando coloca a hipertônica mais arginina, olha, diminui a atividade. Então, o LNAME, aqui do lado de cá, então, é o mesmo experimento em qual ele coloca o LNAME. O LNAME aumenta a frequência de descarga. Quer dizer que, então, a hipertonicidade parece com a do LNAME, mas só que a gente fez alguns experimentos mostrando que quando você usa o LNAME e o estímulo hipertônico, a resposta é maior quando você associa o LNAME. Está mostrando, quer dizer, o LNAME aumenta a atividade, a frequência de descarga associada ao aumento do ANP, não é isso? Aqui do AVP, e aumenta a ocitocina. E o doador do NO, ali é o precursor, não é isso? Aparentemente não tem alteração. Um outro dado interessante do Vanberto também, aqui com o Ventura, né, o aluno dele, que ele fez também in vitro, né, usando lá a fatia, eu não sei, é célula isolada também, né, Vanberto? É isolada, célula isolada, e aqui mostrando então, está a célula isolada, está aqui, ó, eu não estou enxergando mais. Aqui, então, a célula isolada, tratada no meio de incubação, essa célula foi pré-tratada por DAF antes, e aí que é uma substância que torna fluorescente quando na presença de NO nascente, e quando aumenta a osmolaridade do meio de incubação, olha aqui, ó. E está lindo esse gráfico, né? Esse gráfico é lindo. Finalmente, né, esse gráfico também do Vanberto, mostrando também numa célula isolada, do supraótico lá, medindo o NO na nascente, em condições isotônicas, aumenta a hipertonicidade, aumenta então a produção de NO, e quando se acrescenta o doador de NO, a resposta é muito mais bonita. Muito bem. Eu acho que isso aí são os dados que mostram para nós que existe uma interação entre a NO-sintase e a hemoxigenase na modulação da secreção de ANP e EVP. Tá certo? Acho que esses dados são dados bem... e que nós fizemos in vitro, não é isso? E pelos dados in vitro, a osmolaridade aumenta a atividade glutamatérgica, e aí ativa a hemoxigenase e a neossintase, e a produção de CO, monocarbono, inibe a neossintase e ativa a glaninato cercado solúvel, aumentando a liberação de NP e OT, enquanto que a inibição faz isso aqui. Então, acho que essa é uma contribuição que nós temos dado, eu acho que é uma daquelas linhas de pesquisa dentro da nossa instituição, tá certo? E nós realmente contamos com a colaboração de todos esses pós-graduandos aqui. Nós estamos com, acho que chega a 49, se não me engano. Mas só chamar que essa pessoa ela é fértil, viu? Essa pessoa ela é fértil. Tem 300 e tantos netos já, espalhados pelo país como um todo. O que a gente quer é que a qualidade desses netos seja de excelência, tá certo? E que eles realmente venham traduzir em expressão, em contribuição para o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui estão os pós-graduandos que estão atualmente, todos aqui já no laboratório, né? Tem 3 jovens, que é a Priscila, o Ricardo, a Carla, né? São os 3 jovens, né? E a Fernanda, tá certo? E a Fernanda. Os outros já fizeram mestrado, já estão no doutorado. Temos os pós-doutorandos que estão aqui, esses aqui já estão tomando posições de mando, tá certo? Posições de mando. Eles têm responsabilidade maiores, por exemplo, eles têm que dar um paper por mês para cada um de nós aqui, tá certo? Lá é slave driver, tá certo? Eu falo, gastamos muito dinheiro, não é isso? Tem toda a infraestrutura técnica, a capacidade intelectual deles, nós temos que ter uma produção decente, tá certo? A gente tem que ter um paper por mês. E olha, geralmente está por ali, viu? É 10, 8, 9. E tem a jovem pesquisadora,
a Lisandra, e não posso deixar, a gente não pode deixar de ressaltar o papel da Valci, da Milena e da Lili. Esse pessoal aqui trabalham realmente com dedicação, amor à camisa para o departamento, para o nosso grupo, tá certo? E não tem hora de trabalho, a gente está sempre sorridente. Desde que não termine mais depois das 5, cadê a Milene? Está aí não. Que a Milene gosta de fazer exercício físico, então ela, mas quando precisa ela fica, né? A Val também não tem hora, ela trabalha dia ou noite, né? Não é dia e noite, não, dia ou noite, porque quando ela trabalha durante a noite, não vem durante o dia, de manhã, algumas horas. Mas nós contamos com um grupo excelente. Nós temos a felicidade de ter tido, durante toda a nossa vida universitária, contado com a possibilidade de ter gente boa. Gente boa. Isso é importante. Em termos de recursos humanos, você tem que selecionar. Selecionar gente boa. Senão você dá tiro no pé, tá certo? E essa é uma das coisas que vocês estão aqui, foram selecionados, etc. Pelo menos até hoje vocês não nos decepcionaram, só nos ajudaram. Os pós-graduandos são pessoas que vêm para o laboratório e eles ajudam a desenvolver o laboratório. Eles ajudam nesse sentido de que eles vêm com um projeto. Se eles não têm projeto, eles se ingressam num projeto que a gente tem em comum. Mas geralmente eles têm um projeto. Para os projetos serem implantados, tem tecnologias. Essas tecnologias vão fazendo com que o laboratório. No início da minha carreira, teve gente que falava, doutor Antônio só trabalha com urina de rato. Era natureza, né? Estimulação central natureza. Mas a gente foi trabalhando com a urina, depois a urina continuou sendo trabalhada com estímulos centrais, tá certo? Medindo hormônios, implantando nova tecnologia, depois a imunistoquímica, implantando nova biologia, agora biologia molecular, nós estamos atrás de como esses hormônios, esses neurotransmissores atuam nessas células, tá certo? Que pertence àquele circuito normal. Eu quero finalmente, então, só para deixar claro aqui, ó, isso aqui é uma árvore do nosso campo, se não me engano foi o Sonílio que tirou essa fotografia, não foi? Eu gosto dela porque dá uma ideia de florescer em ambiente um pouco ruim, né? A escola foi isso, veio para cá, o ambiente era fazenda, tinha pasto. Eu, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu quis sair, quis voltar embora, porque achava que aqui não era escola médica, aqui era fazenda, né? Eu tinha vindo lá de São Paulo, né? Tinha ficado lá como excedente de São Paulo, aí os professores do cursinho falaram, vai para Ribeirão, lá é uma filosofia nova. A sorte é nossa, a sorte minha foi ter vindo para cá, encontrado os mestres que nós tivemos, encontrado a Universidade de São Paulo, tá certo? A Faculdade de Medicina e o ambiente todo que está aqui. Mas os técnicos iniciais, a Marina está ali, o pai dela era uma pessoa que não tinha nenhum treinamento, uma pessoa que se dedicou muito aqui à escola, ajudou muito a gente, ajudou muito o doutor Migliorino nos experimentos com os animais silvestres, não é isso? Então essas coisas são coisas que a gente agradece muito. Obrigado a vocês pela atenção e obrigado pela hora. Viu?